Hebreus 8, parte 1. Estudo da palavra Deus e nós. Galerinha linda, povo lindo, Hebreus, capítulo 8. Hoje eu tô com a versão ARC também, porque nós vamos precisar, né, fazer um passeio mais internacional. Vamos adentrar em outras bíblias. Eu tô com a NVI, né? O Vini tá com o quê, Vini? NTLH, né? O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ou seja, o que é o mais importante aqui? Não eram os dízimos, né? O que nós falamos ali. Não foi a mudança, né? As questões da organização quanto à lei. Quem dá e quem recebe. Não é? Nem quanto à organização disso com relação aos próprios receptores da lei, né? Que são os judeus. Mas sim, estamos falando, né, da perfeição humana versus a perfeição celestial. Nós estamos falando, né, de um concerto que Deus fez com os homens e que o homem não foi capaz de cumprir e teve que vir, né, o homem perfeito, o homem celestial para cumprir esse concerto, né, encerrar em si mesmo as ordenanças e levar o pecado, né, para o lugar devido dele e consolidar as coisas de forma perfeita nele mesmo, como disse o Vini na sua linda oração. Então, o mais importante, né, do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote, ou seja, o maior, né, dos sacerdotes, aquele sacerdote que entrava uma vez por ano ali no Santo dos Santos, né, no lugar santíssimo, pelo povo. E nós sabemos, né, como nós já falamos, que existia uma série de regras e coisas que ele tinha, rituais que ele tinha que cumprir para que ele pudesse adentrar. E apenas aquele sumo sacerdote podia, que era recebia, né, essa incumbência de Deus. Ele não podia escolher, não é a pessoa que escolhe, né, por si mesma, que tem essa honra, né, de escolher por si mesma. Agora veja, Jesus trata-se de um sacerdócio eterno e que foi recebido não por linhagem, não por tradição humana, nem por algum tipo de acordo, né, entre eles, mas por juramento do próprio Deus. Né? Algo assim que é impossível que Deus minta. E por não ter ninguém, né, que seja mais acima de Deus, ele jurou por ele mesmo. Então, é um juramento que nenhum homem pode desfazer, nenhuma outra autoridade, nenhuma outra potestade, nem Satanás, nem todo o inferno pode desfazer aquilo que o próprio Deus fez com um juramento. Então, é algo muito sério. É algo que nós devemos levar em mais altíssima consideração do que aquele, né, que já passou e que muita gente até hoje ainda considera de altíssima, vamos dizer assim, respeito. Veja, eu não estou aqui tirando o mérito de Moisés, né? Ele foi um grande homem de Deus, mas ele era um servo. Nós estamos falando do Filho de Deus, aquele que veio, né, do próprio Moisés falou, né? Então, estamos falando de algo superior. Então, o mais importante, né, do que estamos tratando é que temos esse sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. E ninguém pode removê-lo de lá. Como eu disse, né, esse lugar foi dado a ele por mérito e por juramento do próprio Deus. E serve no santo, ele serve, tá? Ou seja, ainda serve, isso está no presente, né? Isso é válido para os nossos dias, por quê? Porque esse descanso, como nós temos vindo estudando, né? Jesus Cristo é o descanso, né? Ou seja, é o Noé, a figura Noé, que significa descanso, eterno. Ele é o nosso descanso eterno. Então, ele se assentou de uma vez por todas. Ninguém pode removê-lo e ele efetua esse trabalho. Ele nos representa. Ainda hoje, ele nos representa no santuário, no verdadeiro santuário, verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem.
viu aquele tabernáculo construído, né, por Moisés, que ele recebeu ali no monte, né, aquilo ali era uma figura do verdadeiro, né, que está nos céus. E que Cristo está ali, exatamente ali, para nos representar. E é Ele, né, que faz essa intercessão por nós, ao lado do Pai. Não, o sumo sacerdote serve para isso, tá? O sumo sacerdote, como nós vimos no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, aliás, no 5 e no 6, né, ele que intercede, né, pelos homens diante de Deus. Então, o nosso sumo sacerdote, ele é alguém que não morre. Né? Os outros sumos sacerdotes teriam que sempre ser substituídos, né, porque eles acabavam morrendo, né, óbvio, né? Morte física vem para todo ser físico. Mas esse sumo sacerdote, ele se assentou para todo sempre. Embora ele não esteja fisicamente, né, mas o sacerdócio, ele é espiritual, esse santuário é espiritual. E nós só podemos adentrar a ele por causa de Cristo. Justamente por causa desse sumo sacerdote chamado Jesus Cristo. Então, esse sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso, era necessário que também ou seja, esse sacerdote, quem? Esse sumo sacerdote, Jesus Cristo, né? O sumo sacerdote Jesus Cristo. Também esse tivesse algo a oferecer. Veja, o que ele teve a oferecer? O que Jesus teve a oferecer? Vamos lá em Isaías 53:10. Eu vou ler aqui na versão ARC, porque essa versão ela traz de uma forma mais elucidativa. As outras, como os tradutores optaram, né, por palavras mais simples e entendimentos mais rápidos, né? E nós agradecemos muito por isso. Mas por quê, né? Porque, como a gente já sabe, tá? Não é que a Bíblia é adulterada, não é? Mas é que é necessário que as pessoas compreendam. E às vezes a palavra escolhida é a palavra mais simples, porém existe um significado mais acurado, né? Um significado mais profundo. E isso o Espírito Santo aqui nos mostra. Né? Essas coisas não são dadas, esse entendimento, por ser uma linguagem espiritual, não é acessível às pessoas físicas. É por isso que muitas pessoas, né, que são, vamos dizer assim, os estudiosos psíquicos, né, que ficam apenas no campo da inteligência humana, eles questionam de forma muito radical. E eu também fazia isso, tá? Eu também era contra e escolhia a minha preferência e tudo fazia aquele julgamento das versões da Bíblia, me achando muito doutora, né? Com a capacidade de julgar a palavra de Deus, né? E também os tradutores, né? Nossa, deve ser um trabalho, assim, maravilhoso, magnífico, só traduzir a Bíblia. Não é para qualquer pessoa. É um trabalho muitíssimo cansativo e demorado, porque a Bíblia, né, é um livro, aliás, não é um livro, né? A Bíblia ela é um compêndio de livros, né? Uma coletânea de livros, por isso que se chama Bíblia, né? Ela é um coletivo de livros, ela encerra vários livros normalmente. Então, é um trabalho muitíssimo dispendioso, né? Trabalhoso e algo, por se tratar da palavra de Deus, existe uma responsabilidade, né, altíssima, porque as pessoas sabem que isso não é uma incumbência para qualquer um, e aquele que distorcer a palavra de Deus para angariar por interesse próprio, essa pessoa vai pagar um preço altíssimo, ainda que não seja visto aqui no mundo, mas a gente não deve se preocupar com essas coisas porque nós somos terrenos, né? Assim, a nossa porção física é terrena e ela tem um prazo de validade, Deus não. Né? Então, quem deveria se preocupar com essas coisas são as pessoas que fazem isso, porque elas não viverão eternamente e um dia terão que prestar contas, né, diante do Altíssimo. E aí? Então, Isaías 53 diz assim, aí eu escolhi a RC, tá, mas eu vou ler também na NVI, vou pedir para o Vini também ler na 53:10, Isaías 53:10 na versão, na nova linguagem de hoje, que eu sempre troco aí a sigla. Fala assim, todavia ao Senhor, a gente está falando aqui, tá, do que Jesus tinha para oferecer, não é? Aquilo que Jesus tinha para oferecer, nós estamos falando sobre isso. Então, todavia ao Senhor agradou moê-lo, o servo, tá? Aqui está falando do servo.
Aqui, Isaías 53 é a passagem que fala sobre o servo de Deus. O justo servo, o servo justo de Deus. Aquele, né, que foi levantado por Deus para nos substituir, carregar, né, as nossas mazelas. Então diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, então veja, foi a alma de Cristo que foi oferecida como expiação do pecado. Por quê? Porque aquelas ofertas, aqueles holocaustos que eram oferecidos, né, com sangue de animais, eles não eram definitivos. Eles não ofereciam essa garantia definitiva. Por quê? Porque era terreno. Entende? Veja, se um homem tivesse um espírito, esse sangue não serviria. Porque está falando de quê? De animais. Está falando de seres terrenos. Está falando de seres, né, que são que têm fôlego de vida. Então não está falando aqui, né? Essa cobertura não funcionaria nem de forma transitória, né? Nem de forma temporária. Não poderia servir como expiação para o ser humano. Mas veja, como está se falando de animais racionais, mesmo esses seres irracionais, o seu sangue, né, que é onde contém a vida da carne, servia como uma propiciação temporária, né, para aplacar a vingança, né? Por quê? Porque Satanás, ele é o acusador. Ele é o tentador diabo e ele é o acusador Satanás. Então, ao passo que ele tentava as pessoas para cometerem os pecados, ele ia lá diante de Deus e acusava essas pessoas. Por isso que ele é chamado, né, em Apocalipse 12, 10, se eu não me engano, do acusador dos homens. Né? Aquele que acusa, e em outro lugar das Escrituras diz, né? Aquele que está sempre buscando, né, se levantar contra as almas, né, dos homens. Então, Satanás, tá? É esse acusador. Então era ele que buscava implacavelmente, veja, não era Deus. É o mesmo mal, é porque ele realmente é mal. Quando se fala de ser mal, ele é ele, né? Enquanto a bondade procede do eu sou, né? O maligno é exatamente essa parte muito, muito, muito. É o que é o perverso, né? Então o prazer dele é fazer isso, levar o caos, a destruição. Para isso o Filho de Deus se manifestou, né? Para desfazer as obras do maligno aqui no mundo. Então, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação, ou seja, aqui estava falando de algo, era uma profecia que iria acontecer, a expiação do pecado verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Viu? Então aqui, o que foi que Jesus teve para oferecer? A sua própria vida, a sua alma. Por quê? Porque a alma de Cristo não continha, não carregava pecado. Entende? Jesus não cometeu pecado. Veja, deixa eu ver aqui onde que diz que... Aqui, ó. No 7, Isaías 53, 7, diz assim, ó, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, viu? Ele é o nosso cordeiro. Como diz João, né? João Batista diz, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele ainda continua tirando o pecado do mundo. Todo aquele que o recebe o perdão dos pecados. Viu? Por isso que eu disse para vocês com relação à ceia. A gente deve participar desse cordeiro como se fosse ainda hoje, sabe, fresco, o cordeiro fresco. Ele tira o nosso pecado. E uma vez tirando o pecado, né? Como diz aqui desde o início, se vocês quiserem ler Isaías 53, fiquem à vontade, porque fala exatamente sobre a obra de Cristo, né? E ele levou, né, em si, as pisaduras dele, nós fomos sarados, nós fomos curados, né, no corpo de Cristo. Então, se o corpo dele foi moído, é para que o nosso seja restaurado. Tá bom? Então, essa é a inversão, essa é a troca divina, né? Onde o servo carregou tudo que não presta, para nos dar tudo aquilo que ele merece, de bom. Entende? Essa é a troca, isso é o significado da graça. A graça de Deus é isso, é a inversão, é o justo pelos injustos. Os injustos, né? Plural. Então, ele diz aqui, né, no versículo 7, olha, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Viu? Então, assim, lê aí a sua Bíblia na NTHL, por favor. LH.
O 7, O 7 e depois o 10, por favor. ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. Não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Viu? Expulso do Foi, mundo dos vivos. Ele foi expulso porque não se achava lugar para ele. Desde o seu nascimento. Ele foi expulso. Pode continuar, viu? foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado Aí, com viu? os ricos. Aí, ó, rapidinho, Vini, dá uma pausa. Olha, não foi isso que aconteceu? Ele não estava entre ladrões? Entre criminosos? Ele não era a cruz do meio? Viu? Porque Isaías profetizou isso há quantos mil anos antes disso acontecer. Mas olha como Deus é verdadeiro e fiel à sua palavra. Olha como Deus é verdadeiro e fiel à palavra dele. É por isso que a gente, se está escrito na palavra de Deus e nós recebemos isso pelo Espírito, né, de Deus, então a gente deve guardar isso como sendo algo muito precioso, um verdadeiro tesouro. Porque veja, isso daqui que Isaías está falando, isso aqui veio 800, mais ou menos 800 anos antes de Cristo vir. Então, isso aqui foi previsto antes de acontecer. Entende? Ou seja, Deus estava dizendo o quê? E fora em outras, né, outras escrituras, outros profetas, Deus estava dizendo o quê? Que antes dele fazer isso, ele estava avisando. Só que as pessoas, por estar, né, numa ser uma linguagem, vamos dizer assim, figurada, né, meio que figuras, as pessoas não associaram, como os judeus, não associaram por causa do véu, né? O véu que cobre exatamente a mente humana. Não associam isso a Cristo. Mas veja se não foi exatamente assim que aconteceu. Pode continuar, Vini. Foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum. Foi Nem enterrado tivesse. com os ricos, Vini. Quem foi que colocou Jesus no sepulcro? José de Arimateia. Um homem rico. Um homem de alta posição. Até isso. Todos os detalhes estão contidos. Não tem como negarem a unção de Cristo, sabe? O ministério de Cristo. Entende? Não tem como tirarem a legitimidade, porque até nisso o Senhor fez questão de trazer esse detalhe. José de Arimateia era um homem de altíssima posição. Ele colocou o corpo de Jesus num sepulcro que não tinha sido utilizado ainda. Então ele foi enterrado com os ricos. Entende? José de Arimateia e Nicodemos, lembra? Foram os dois grandões que foram buscar lá o corpo de Cristo. Homens importantes. Não foram a mãe de Jesus, os amigos, João, nada. Foram os homens importantes que foram buscar o corpo dele lá. Lembra? E depositaram ele naquele sepulcro que não tinha sido utilizado ainda. Pode continuar. Você vê que cada detalhe, viu como que o Senhor é preciso? Cada detalhe. Nem tivesse dito uma só mentira. E olha só, olha na minha como é que tá. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira na sua boca. Aí olha o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2:22. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Isso aqui fala de quê? De palavras torpes. Palavras como essas que nós já falamos aqui, né? Que o mundo ensina as pessoas a falar. Né? Essa fala distorcida. Eu estou morrendo de fome. Fulano de tal é danadinho. Ou seja, tudo palavras, né, que têm um cunho ruim. São sementes embutidas do mal, da corrupção que está no mundo, de forma sorrateira.
E a gente não sabe que aquilo que a gente está reproduzindo está causando coisas que a gente não está vendo. Mas pode ter certeza que vai se materializar em coisas que depois a gente vai ver e a gente não entende. Então você vê, né? Jesus não cometeu o pecado e nem nenhuma mentira foi encontrada na boca dele. Veja, isso aqui até isso. Por quê? Porque se Jesus, veja, é o que a gente sempre fala aqui. Se Jesus tivesse tropeçado numa vírgula, o acusador viria diante de Deus. Entende? E a alma de Cristo foi oferecida no lugar das nossas almas, em troca das nossas almas. Certamente Satanás deve ter achado, olha, eu troco, me dá teu filho, que eu te dou todos aqueles que eu tenho no inferno. Essa deve ter sido a barganha dele, achando ele que ele encontraria alguma coisa contra o Senhor. Mas, né, não achou. Nem mesmo uma palavra errada estava na boca do nosso Senhor. E veja, a gente não está falando isso apenas com relação ao ministério dele. A gente está falando de uma vida inteira. Dos 30 anos ocultos. Exatamente, da vida inteira de Cristo. Entende? Então, assim, a gente acha que às vezes, tá demorando que a gente, né, para se adequar a se parecer com Cristo. Veja, a gente acabou de se converter e a gente já quer entrar naquela porta giratória, né, com a cueca por cima da calça e sair voando. E não é assim. Por quê? Porque existe nesse mundo, né, uma força invisível que leva as pessoas tendenciosamente a fazer coisas que, né, são contrárias a Deus. Né? Coisas que são contrárias à justiça, reta justiça de Deus. Entende? E são raízes que já estão armazenadas dentro do nosso coração, que é o nosso tesouro, no lugar dos nossos tesouros, sejam eles bons ou ruins, que precisam ser arrancadas. E muitas vezes a gente não sabe, muitas vezes dói, porque são concepções do nosso próprio orgulho, da nossa própria pessoa, que às vezes a gente não quer de jeito nenhum se largar daquilo. A gente acha que aquilo não tem problema nenhum, e coisa e tal, e aí a gente insiste, fica lutando e fica se degladiando, né? Como um bode dando chifrada para tudo que é lado, mas essa é a nossa natureza humana, né? Carregada da sua personalidade, né? Da sua pessoa natural, querendo ainda se manter no comando da sua vida, quando na realidade agora a gente nasceu do alto e quem é Senhor dessa nossa vida é Cristo, que nos comprou pelo seu próprio sangue. Até essa metanoia acontecer na nossa mente humana, na nossa alma, isso é um trabalho que o Espírito Santo precisa fazer através da verdade. É por isso que hoje a gente está aqui, né? Esses dias todos a gente tem feito o quê? Colocado para dentro, né? Do nosso ser, alimentado o nosso ser eterno, de forma que ele tenha, né, a força, o poder, né, esse dunamis, para combater essas raízes malignas no nosso coração, para transformar o nosso coração de pedra, né, num só coração, numa só mente, num só ser. Né? Então, assim, ao passo que a luz vai brilhando, as trevas vão se dissipando. Entende? Ao contrário no mundo. No mundo é o contrário. Quanto mais se aproxima, né, os finais dos tempos, mais densas, mais escuras estão ficando as trevas. Entende? Então, o que está acontecendo dentro de nós, filhos de Deus, é o contrário do que está acontecendo no mundo. Lembra, Jesus não rogou pelo mundo. Jesus rogou, ou seja, Jesus orou e intercedeu pelos seus. Não pelos do mundo, pelos seus. Porque a paz do mundo não é a paz de Deus, tá? Não é a paz de Cristo. É uma paz que está pautada nos seus próprios interesses. Sai dos interesses daquela pessoa, já não tem paz. Sai do interesse de uma nação, já não existe paz. Entende? E não é isso. Isso não procede do reino de Deus. No reino de Deus não é assim que funciona. O Senhor Deus diz, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. E por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Descendentes. Ele fala. Descendentes, plural. Sim, descendentes, sim, sim. Essa palavra que eu queria. Pode continuar. Ele fará com que o meu plano dê certo. Viu o plano de Deus que o apóstolo Paulo fala.
Veja, isso não estava oculto? Quem é que podia imaginar? Isso estava oculto, mas está escrito. Está escrito. Mas as pessoas naturais não conseguem compreender isso. E o apóstolo Paulo diz que esse é o plano secreto de Deus. Veja, ele prosperou em Cristo Jesus. Cristo é esse servo justo de Deus. É exatamente essa figura que nós estamos vendo aqui, nós estamos identificando tudo isso que aconteceu, né? Do Calvário, vamos dizer assim, desde o momento que ele foi entregue, né? Até a cruz do Calvário, tudo isso se deu com Cristo, né? Então, a gente está identificando as coisas aqui. Então, isso é verdadeiro. Isso se cumpriu em Cristo Jesus. Na minha versão, a NVI diz assim: contudo, foi a vontade do Senhor. Ou seja, foi a vontade de Deus. Olha que coisa bizarra. Né? Vamos usar essa palavra. Eu não gosto dessa palavra bizarra porque ela é dúbia. Mas, aqui nesse caso, cabe muito bem. Porque, veja, é muito difícil a gente considerar uma coisa dessa. Como é que o pai vai querer ver seu filho sofrendo? Mas isso aqui não era o pai. Esse aqui era Deus, era o juiz. Porque o pai também é juiz. O pai também é Deus. Ele sabe dividir muito bem as coisas. Ele não confunde, ele não mistura. Não é porque ele é pai que ele deixa de ser juiz. Ele não abona os nossos pecados porque ele é bom e a sua misericórdia e sua graça dura para sempre. Não. Ele não abonou os nossos pecados. Ele não leva em consideração, veja, ele não leva em consideração os nossos pecados, porque ele ofereceu o filho dele como um Cordeiro Santo para tirar os pecados. Pode falar, Vini. E olha a coragem assim, que para você ver que não, para qualquer pessoa que ainda tenha qualquer dúvida, a diferença de uma natureza humana para uma natureza espiritual, para a natureza de Deus, principalmente. Sim. A coragem de entregar o próprio filho, que o filho teria que fazer um sacrifício perfeito, desde o momento que chorasse, o primeiro choro de nascimento, uma vida perfeita, sem uma virgulazinha de erro, sem uma virgulazinha de afastamento do que é puro e santo diante da própria lei, que é diante de Deus. Isso é um amor verdadeiro, Vini. O nome disso é amor verdadeiro. Que não vê os seus próprios interesses em primeiro lugar, mas vê o de milhares e milhares e milhares e milhares. Certamente Satanás, como eu disse para você, como eu coloquei no livro, certamente Satanás deve ter dito: teu filho por todas essas almas que eu tenho. Só me dá ele. Eu quero a alma dele. Ele não ficou com nada. O que aconteceu foi que Jesus, né, venceu ele lá no lugar dele. Entende? E se tornou o detentor, né, das chaves, tanto da morte quanto do Hades, né, do inferno. Entende? Isso é amor. O nome disso é o amor. O amor ágape, o amor de Deus. Acende a nossa compreensão. Não, o ser humano nenhum pode sentir esse amor. Ser humano. Mas um filho de Deus, crescido espiritualmente, pode. Mas isso é crescimento espiritual. Isso não é fruto de nossas intenções boas, não. Tá? Você pode ter a melhor das intenções, né? Como outro dia a gente estava conversando com a Johanna. A gente pode ter a melhor das intenções. Nosso coração pode estar completamente voltado para isso. Mas sem o poder de Deus a gente não vai conseguir efetuar. Entende? Como muitas pessoas dizem por aí. Ah, é um mandamento. Boa sorte. Vá lá. Coloque em prática. Mas veja, Deus não está interessado nas suas ações, não. Ele quer ver o seu coração. Como é que tá? Como é que está esse exercício do mandamento de Deus? Está perfeito? Está íntegro? Está íntegro de dentro para fora? Então. Não é? Incrível, hein? Então não é isso que Deus está buscando em nós. Deus não quer que a gente fique se esforçando para dar os frutos. Não, a gente não vê isso nas árvores. Você vê alguma árvore aí fazendo força para dar fruto? Não. É natural dela. Se a gente fizer essa força, sai outra coisa. Então, Vini. Exatamente, Vini. Exatamente, não vai ser, né? Como Jesus disse, né? Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai, né? Exatamente. Então, vamos continuar, porque o nosso Senhor também tem senso de humor, na verdade. É por isso que, né, que a gente aqui, a gente não é batizado no suco de limão, na verdade.
E eu posso dizer para vocês, tá? Porque eu vivi boa parte, e ainda a minha vida é bem, assim, solitária, vamos dizer assim, em termos humanos, né? Mas é divertido. Às vezes, o nosso momento, assim, de maior intimidade com o Espírito Santo, ele me fez rir bastante. Nos momentos em que eu estava bem triste, ele me fez rir bastante, porque ele faz coisas simples, sabe? Você viver com Deus, coisas simples para você começa a ter muito valor. Você começa a apreciar as coisas mais simples, sabe? Você começa a ver como, sabe, é como a pessoa fica apaixonada. Já viu quando a pessoa fica apaixonada? Os primeiros, né, os primeiros momentos assim da paixão, os primeiros dias, você parece que tá andando sobre as águas, você parece que tá nas nuvens, né? Você fica assim, né, toda boba com aqueles corações nos olhos. Então, mas o que eu quero dizer é que o Espírito Santo, ele nos mantém nessa condição, sabe? E isso é maravilhoso, porque não é por outro ser humano, é por alguém que verdadeiramente vale a pena. Vale mesmo a pena, sabe? Que te supre de tudo aquilo que você jamais pôde imaginar, né? Além do que a gente pediu e imaginou. Esse é o nosso Pai, né? Então veja, a minha diz assim, né? Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Foi da vontade de Deus. Veja, Deus não queria fazer isso com o seu filho. Mas foi a vontade dele para quê? Para que o plano dele pudesse prosperar. Ele tinha que passar, ele tinha que ver o filho dele passando por aquilo, por tudo aquilo. E veja, foram 30 anos preparando, né? Como imagina, você 30 anos, você criando um bichinho, sabendo que você vai ter que sacrificar. Olha a dor que não dá, né? Porque aí a gente já se apegou ao bicho, os nossos filhos e tudo mais. Imagina um momento desse sacrifício. Imagina isso para Deus. E ainda assim, naquele momento, o que o bichinho falou? Ô pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas isso deve ter partido do coração do pai. O coração do pai deve ter partido em infinitos pedaços. Mas ele não retrocedeu. Nenhum nem outro retrocedeu. Ele foi até o fim. Ele foi até o final. Isso é que a natureza humana não suporta. Por isso que era necessário Jesus. Sendo quem ele é. Irrepreensível. Né? Irrepreensível, perfeito. Então, contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta, viu? Aqui diz da vida, por quê? A NVI fala da vida, enquanto a RC fala a alma. Porque, na realidade, né, a vida seria o quê? O todo. Né? Seria o complemento, a vida física. Né? Mas a RC, ela já é mais incisiva. Ela fala a alma. Por quê? Porque eram as almas que eram mandadas para o inferno. Entende? O corpo em si, ele é matéria orgânica, se decompõe. Daqui a pouco você vai buscar lá no túmulo e não acha mais nada, nem ossos. Não é? Então, ou no máximo que se encontre, né, são ossos. Mas cadê a vida? A vida não está ali, a alma também não está ali. A alma, ela está depositada num lugar. A alma, ela está depositada em algum lugar. E foi exatamente para isso que a alma de Jesus foi oferecida. O sangue, o corpo, a alma dele, tudo teve, veja, tudo no sacrifício de Jesus teve um significado. Se Jesus não tivesse vindo em corpo, ele não cumpriria por nós seres humanos. Ele não serviria, se ele não tivesse vindo em corpo físico, ele não serviria como um ser humano. Ele não seria o substituto, o último Adão. Entende? Ele tinha que vir em corpo físico. Então, veja, a vida, aqui na NVI fala vida. Mas, se nós formos, né, dissipar isso, se nós pegarmos o bisturi espiritual para a gente desmembrar isso, investigar isso de forma mais minuciosa, a gente vai ver que o corpo, né, de Cristo, ele ofereceu, parou ali na cruz. Ali na cruz, o que pôde ser visto foi o corpo de Cristo, de forma desfigurada, completamente irreconhecível, mutilado, né, moído verdadeiramente. Deve ter sido uma figura de se olhar assim, né, como diz o próprio Isaías 52, né, no finalzinho aqui do Isaías 52, diz assim, ó: veja, o meu servo agirá com sabedoria. Deixa eu ver assim no último logo, 14. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível.
como homem. Viu? Esse foi Jesus na cruz. Dizem que Jesus era feio. Jesus não era feio. Ele ficou. Devido à situação que ele chegou. Da maldade, né? Do que ele teve que carregar e suportar. Então ele ficou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Vocês têm noção? A Bíblia diz não se parecia um ser humano. De tanto que ele sofreu. De tanto que ele foi desfigurado. Entende? Então, tudo isso daqui foi para o cumprimento daquilo que era necessário. Então, essa foi a parte física, que foi o que foi visível para os olhos humanos lá na cruz. Mas existia a parte invisível, que era onde Satanás se prevalecia. Por isso que as pessoas tinham medo da morte. Por isso que as pessoas tinham medo da morte. Como está escrito, né, aqui, e nós estamos aprendendo, não é? Foi em Hebreus 2, 14, que diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também, de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Era ele, o diabo, o tentador. Ele tinha o poder da morte. Ele matava o corpo físico e retinha a alma. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Viu? Por isso que ele tinha que vir em corpo físico. É por isso que o apóstolo João diz que o anticristo, o espírito do anticristo, nega que Cristo veio em corpo físico, exatamente para dar essa legalidade ao maligno. Isso é o anticristo. Para negar o que Cristo fez. O que Cristo fez atingiu os 2 níveis do ser humano tinha, corpo e alma. Não foi falho, não ficou faltando nada. E detalhe, Deus ainda nos acrescentou. É aí que Deus diz que superabundou a graça. Porque ele transformou seres humanos, meros animais racionais, em seres espirituais, filhos de Deus, seres eternos. Ele foi além. Ele rasgou o véu e nos deu acesso ao lugar santo dos santos, ao lugar santíssimo. Esse é o Filho de Deus, esse é o sumo sacerdócio do qual nós estamos falando, que é superior aos demais. Ele não só resolveu a questão do pecado, como ele nos fez nunca mais morrer. Ele nos deu um lugar na família de Deus. Então, continuando aqui, voltando aqui para Hebreus, né? 8. Vamos voltar. Então, todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Plural. Por isso, era necessário que também esse tivesse algo a oferecer. E ele teve muito, não é verdade? Ele ofereceu por completo, ele se ofereceu por completo. Ele era o único que poderia, porque ele não tinha pecado, a alma dele não estava carregada de pecado. Não existiu nada que Satanás pudesse acusá-lo. E, portanto, ele teve que liberar todos. Esse foi o preço. Foi Jesus. Cristo foi o preço por todos os seres humanos. Então, todo aquele que estava lá, no inferno. Por isso que o Senhor diz que, inclusive ali em Isaías 53, no finalzinho dele, né? A gente não pode deixar de falar sobre isso. Ele diz, olha, ele verá a sua prole. Ele verá a sua prole. Ou seja, o que é a prole? A descendência, como está na versão do Vini, né? Na nova tradução de hoje. Aqui é prole, mas a descendência. E prolongará seus dias. Ou seja, os dias, todos os dias foram prolongados, todos. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento, depois do sofrimento de sua alma, ela sofreu no inferno. A alma de Jesus sofreu muito no inferno. Muito. Tudo aquilo que qualquer ser humano sofria no inferno, a alma de Jesus sofreu. Ele conhece o inferno. Ele já foi lá. Inclusive, ele tem as chaves dele. Ele verá a luz. Depois de muito sofrer, ele verá a luz. Ou seja, ele voltou. O espírito, que é luz, o ser, que é luz, voltou e resgatou ele de lá. Daquela escuridão, daquelas trevas. E ficará satisfeito pelo
seu conhecimento, meu servo justo, servo justo. É por isso que algumas traduções trazem justo, outras trazem servo. Justificará muitos, muitos mesmo. Quando Deus diz é muito, é porque é muito mesmo. E levará a iniquidade deles. Para onde? Aquele bode expiatório, lembra? Os dois bodes, um que era sacrificado e o outro que era levado para o deserto, carregado dos pecados. Então, ele levou para o lugar devido, lá no inferno. É lá no inferno que deve ser colocado o pecado. É lá que é o depósito do que não presta. Porque Deus não foi Deus que fez o pecado, muito menos o inferno. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes da terra, os grandes do céu, os grandes de todos os lugares. E ele dividirá os despojos com eles. Viu? Isso aqui foi o que Jesus fez no inferno. Ele levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Cuidado aqui. Por isso que o Espírito Santo pôde ser derramado em Pentecostes, 50 dias depois. Senão o Espírito Santo não poderia ser derramado aqui na terra, naquele dia em Pentecostes. Entende? Esses são os dons, foram os despojos. Ele tirou das mãos daquele que detinha o poder, né, da morte física e das almas cativas ali no cativeiro. Portanto, Satanás, ele não tem mais o poder que ele tinha. Mas ele se acha ainda. Ele continua se achando. Porque ele é perfeito. Ele é uma malignidade perfeita. Ninguém muda a forma de um espírito pensar, nem dele agir. E dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte. Veja, ele derramou a sua vida até a morte. Sabe o que ele está dizendo? Que não foi só a questão do derramar o sangue. Ele derramou tudo. Porque o fôlego de vida voltou para Deus. O sangue dele foi derramado ali na cruz. A ponto de não restar mais nada, né? A não ser aquele pouquinho de nada com água, quando aquele homem foi furar ali ao lado de Jesus. E a alma dele foi derramada no inferno. Foi levada para o inferno. Então ele deu toda a vida dele. A vida de Jesus escoou em nosso favor. Ela simplesmente escoou, ele se esvaziou completamente em nosso favor. Então não existe nenhum campo que Jesus tenha deixado passar. Não existe nenhuma legalidade que não tenha sido devidamente sanada pelo Senhor. E veja, se existem juízes nessa terra, acredite, Deus é maior de todos e conhece todas as brechas, todas as vírgulas, todos os porquês, qualquer mecanismo, qualquer artigo, qualquer inciso, qualquer letrinha. O Senhor conhece, Deus conhece. Ele cumpriu tudo. Ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele intercedeu naquele momento, né, de Lucas lá. Lucas... Agora não lembro se é Lucas 23, alguma coisa, que fala, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Lembra? Ali ele estava intercedendo pelos pecadores. Até isso. Cada detalhe que está aqui, Jesus cumpriu. Viu? Saibam que o fundamento é legítimo, muito bem pago, muito bem, toda a justiça de Deus foi cumprida em Cristo Jesus. Não ficou faltando absolutamente nada. Nada. Então, voltando. Então, todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso era necessário que também esse tivesse algo a oferecer. E nós já acabamos de dizer, né? Toda a vida dele, né? Tudo, absolutamente tudo. Se ele estivesse aqui na terra, nem seria sumo sacerdote. Visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei, como nós lemos, né? Em Hebreus 7. Quem são esses? São aqueles da descendência de Arão, né? São os levitas. São esses que fazem a lei, né? O cumprimento da lei. O sacerdócio é o de Arão, né? E os levitas é que ajudam, né? Nesse sacerdócio. E eles também que recebem os dízimos, né? Aqui no caso dos judeus. Então, veja, Jesus não veio da tribo de Levi. Jesus veio da tribo de Judá.
Então, se ele estivesse na Terra, ele nem sacerdote não seria. Então, veja, ele está falando aqui de algo que foi feito de forma mais sublime, que foi através do juramento de Deus, e que consistia na palavra. Por isso que Jesus disse, eu vim cumprir não somente a lei, mas os profetas. Ele não só cumpriu a lei, ele também cumpriu os profetas. Porque isso aqui estava escrito nos profetas. Isso aqui está escrito escrito em Salmo 110, versículo 4. Ah, tá aqui. 110, versículo 4. Entende? Os salmos foram escritos por Davi, tá? Grande parte deles, mas teve alguns também escritos por outros, mas enfim, isso é Antigo Testamento. Então já estava descrito a respeito desse novo sacerdócio, que seria com a vinda de Jesus Cristo. Veja, está tudo contido na palavra de Deus. Está oculto no entendimento. Não é que tivesse oculto do mundo, estava oculto do entendimento. É por isso que o apóstolo Paulo diz, o homem natural não entende as coisas espirituais. Pode estar na cara dele, ele não entende. Porque é uma linguagem figurada, é uma linguagem espiritual e ela é trincada, é uma linguagem para os filhos, para aqueles que estão dentro do reino, não para quem está fora. É por isso que Jesus falava em parábolas, para que as pessoas naturais conseguissem entender por figuras práticas. Entende? Ele pudesse levar o entendimento às pessoas, nem que fosse, vamos dizer assim, mais superficialmente. Ele usava termos conhecidos para falar de coisas ainda não conhecidas. Ele usava figuras naturais para falar de forma espiritual. Mas muitas pessoas não compreendiam e também não procuravam compreender. Né? Não procuravam. Mas os seus discípulos, como tinham interesse, eles perguntavam, depois em particular ao mestre, né? Mestre, explica-nos o que quer dizer essas parábolas. E ele dizia, vocês também não entendem? Óbvio que ele sabia que eles também não entendiam, mas ele falava essas coisas para que hoje nós pudéssemos ler o que está escrito lá e nós também nos basearmos nisso. Por que eles não entendiam? Porque eles também não tinham nascido de novo. Eles eram tão naturais quanto aquelas outras pessoas. A diferença é que Jesus os escolheu. A diferença é que eles buscavam compreender e as outras pessoas não. Porque aquelas outras pessoas estavam acostumadas, né, com um pouquinho. Aquelas pessoas estavam acostumadas a continuarem nas suas vidas, no seu cotidiano, na sua correria, na sua vidinha. Elas não estavam interessadas em receber coisas superiores. É tanto que os primeiros frutos do Espírito foi dado para quem? Para os discípulos. Para aqueles para aqueles primeiros que estavam ali, né, os 11, porque Tomé não estava na hora. Se a gente lê com calma, Tomé não estava. Ele só chegou depois. Não é? Depois que Jesus tinha soprado o Espírito, foi que Tomé chegou. E ele disse, não seja incrédulo, mas creia. Você crê porque você viu. Bem-aventurados são aqueles que creram sem ver. Entende? Esses são mais bem-aventurados. Porque creram, não precisaram ver para crer. Eles creram e depois eles viram. Entende? Esses foram os primeiros frutos. Todos aqueles 120 que estavam ali no cenáculo, naquele momento que foi derramado, né, em Pentecostes o Espírito Santo, esses receberam. Ali foi a inauguração para o resto do mundo, né, o nascimento da igreja, onde judeus e gentios receberiam o Espírito, a promessa, a dádiva, a grande dádiva de Deus. Entende? Essa é a diferença. Mas os primeiros frutos da nova criação foram os discípulos. Foram aqueles homens ali que estavam trancados, as portas fechadas, com medo. Veja, olha o espírito da natureza humana. Sempre com medo, sempre medrosa. Mas veja, quando esses homens receberam o Espírito Santo, eles ainda não tinham poderes. Eles receberam a filiação, mas eles precisaram ser revestidos de poder. É tanto que quando eles se reuniram e escolheram Matias, eles escolheram por sorte. Não foi o Espírito Santo que escolheu, não foi Jesus que escolheu Matias. Foram os discípulos. Foram os discípulos que escolheram. Eles não esperaram. Eles não esperaram, como Jesus disse, esperem em Jerusalém até que seja derramado o Espírito Santo sobre vocês, o poder. Vocês sejam revestidos de poder. Eles, naquele momento ali, Pedro, como sempre, né, mais dinâmico, né, mais intrépido, ele tirou as sortes ali, né, e elegeram Matias para ser no lugar de Judas. Mas não foi escolha de Jesus, não é? A gente vê que, veja, isso eles receberam o Espírito Santo, mas eles ainda não tinham, isso serve para a gente também.
Com todos nós, eu acredito que aconteceu isso. A gente nasce de novo e não sabe nem o que aconteceu. A gente começa a se olhar, o que aconteceu comigo? Continua normal, nada mudou. Peraí. Nada mudou. Né? Se você era magro, você continua magro. Se era gordo, você continua gordo. Se você era careca, você continua careca. E por aí vai. Nada acontece, não é? Aí você fica, nasci de novo? Será que eu nasci? Vou me batizar. Quando eu me batizar, eu vou nascer de novo de verdade, né? Descer as águas, quando eu subir ali, vai acontecer algumas asinhas, uma auréola, alguma coisa tem que acontecer, gente. Nada, não acontece nada. Visível, porque o reino de Deus não é visível. É espiritual. Então, veja, naquele momento ali, quando eles se reuniram e deram as sortes, né, para escolher o próximo substituto de Judas, não foi uma escolha espiritual. Foi uma escolha, como o Vini disse, baseado em atitudes humanas. De sorte, disso, daquilo. Não, nós não devemos lidar dessa forma. Né? A gente deve esperar, molhar o bico e esperar que o Senhor, né, nos responda. O Senhor nos responder, vamos esperar, né, vamos desenvolver os nossos sentidos espirituais de forma que a gente consiga andar verdadeiramente em espírito, ouvir o nosso espírito, ouvir o Espírito Santo, que não gritam, não berram, mas que quando eles falam conosco, nos traz paz, nos traz leveza, faz literalmente um ser humano andar sobre as águas, fazer coisas extraordinárias. Entende? Veja, quando Pedro andou sobre as águas, né, nem nascer de novo ele tinha nascido. Você vê que foi só pelo poder da palavra de Jesus. Né? Então a gente vê que o Espírito tem poder sobre esse mundo. Um poder extraordinário. Entende? Então, a gente deve se comparar, né, nessa situação aqui das Escrituras. Tudo isso está registrado para que a gente entenda. A menos que a gente viva pelo Espírito, com a consciência do revestimento do poder, né, pedindo... Veja, se a gente não tem consciência, peça a Deus. Ele vai dar. Viu? Peça ao Senhor. Porque quando nós recebemos Jesus Cristo, todas essas coisas estão ali, dentro de nós. Só precisa ser manifesto para a gente. Isso é manifesto de acordo com o crescimento. Né? Com o nosso crescimento espiritual, a gente vai receber os que pertencem a nós. Como está escrito em Gálatas. Né? Enquanto o herdeiro é menor, ele nada se difere de um escravo. Mas quando ele atinge a idade estipulada pelo pai, no seu testamento, então ele passa, né, a exercer o seu direito de herdeiro. Né? Ele passa a tomar posse daquilo que lhe pertence. Assim é com cada um de nós. Conforme a gente for crescendo espiritualmente, não se preocupem, né, que o próprio Deus, nosso Pai, ele é bondoso, ele é maravilhoso. Ele vai dar a cada um de nós aquilo que nos compete, aquilo que é necessário para a gente cumprir o nosso chamado. Nem todos são chamados para ser mestres, nem todos são chamados para ser pastores, nem todos são chamados para ser apóstolos ou evangelistas, não é? Mas todos nós somos chamados para ser filhos. Agora, Deus vai dar a cada um de vocês, porque é Ele que efetua em nós o querer e também o realizar, mas para isso a gente precisa estar o quê? Antenado. A gente precisa estar conectado. A gente precisa crescer para que a gente crescer espiritualmente, para que a gente se familiarize com o Espírito. Porque até então a gente não conhecia, né, essa familiarização espiritual de sermos filhos de Deus. Então, se ele estivesse na Terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, não é? Isso está escrito em Êxodo 25:40. Está aqui no rodapé aqui da minha Bíblia. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. Veja, Jesus é mediador de uma aliança. Só que essa aliança não é baseada, né, no que o homem faz, mas no que o homem fez. O homem Jesus Cristo fez. Entende? Não é mais baseada na obediência às regras, às ordenanças da lei,
como nós vimos aqui, por exemplo, no caso do dízimo, né? Mas sim aquilo que Cristo cumpriu. E aquilo que ele deixou estabelecido pelas novas regras, que é o maior de todos os mandamentos, o amor. Regidos pelo amor. A qual a aliança, né, da qual ele é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Lembra que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 13, todas as coisas passarão, mas o que vai entre a fé, a esperança e o amor, o maior de todos é o amor, que é esse que vai permanecer eternamente, porque a essência de Deus é amor. Deus é amor. Por isso que ele suportou ver Cristo, o próprio Filho, sendo tratado daquela maneira, mesmo ele sendo Deus. Imagina um rei na terra, ou um soberano aqui na terra, alguém com uma altíssima posição, ver o seu filho sendo esmagado, maltratado, o que esse homem, né? O que essa pessoa não sentiria? O que essa pessoa não faria, né? Com aquelas pessoas lá, né? Agora você vê, né? Deus mesmo planejou as coisas dessa forma, suportando até aquele momento da execução daquele plano. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Vamos ver esse versículo na RC, porque é muito interessante. Veja, a gente aqui está falando de quem? Desde o início que isso está falando ali, sobre o que é mais importante. De quem? Não é? Nós estamos falando, fazendo aqui uma proporção entre a perfeição humana e a perfeição celestial. Entre aquilo que foi estabelecido de forma humana e aquilo que foi estabelecido de forma celestial ou espiritual. Vamos ver esse versículo na ARC. Por que na ARC? Porque dentre todas as versões, veja, eu não tenho no hebraico, tá? Na verdade, eu até tenho, mas ela não é interlinear, então eu não sei falar hebraico, então eu não consigo compreender, e mesmo porque a forma hebraica de ler, né, ela é contrária à nossa, né? Ela vem de trás para frente. Veja, na versão ARC, tá esse versículo, só o versículo 7. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Aí o Espírito Santo me acendeu a chama aqui. Ele me deu aquele estalo e molhou o bico. Veja, ele está falando aqui do primeiro Adão e do segundo. Se o primeiro fosse perfeito, não se teria buscado lugar para o segundo. Por que Deus faria um segundo Adão, um último Adão, se o primeiro fosse perfeito? Então, isso daqui é válido tanto para as alianças, ou concerto, ou acordo, como para de quem se fala esses acordos, de quem se trata essas alianças. A primeira aliança baseada no natural. Veja, mas Adão não era sacerdote. E nem Jesus se estivesse na terra. A própria Escritura diz. Não sei o que estou dizendo. Portanto, a revelação, quem me deu verdadeiramente foi o Espírito Santo. Por isso que eu digo para vocês, cada coisa que o Espírito Santo revelar para vocês, ele vai revelar dentro da palavra. Ele pode manipular a palavra da forma como ele quer, porque ele é Deus. E quem escreveu foi um homem, mas inspirado por ele. Entende? Eu falei, pai, mas Jesus não era sacerdote. Eu disse, e nem Jesus seria se ele estivesse entre os homens. Porque ele não veio da tribo de Levi. Ele veio de Judá. Portanto, Adão, tal como Abraão, que tem uma parte eu não lembro agora, a gente leu esses dias, não sei se foi Hebreus 7 mesmo, que fala sobre Levi já está no... exatamente. Abraão. Exato. Então... mas Abraão Levi não veio de Adão? Exatamente. Então já estava em Adão o sacerdócio. Então. Mas ele não era, né? Ele não era sacerdote, na verdade? Assim, humanamente falando. Então, você vê que o Espírito, quando ele nos revela algo dentro da palavra, ele vai provar com a própria palavra. Entende? Agora, veja, a Bíblia está errada? Não. A nossa letra, a nossa linguagem humana, não importa, eu não estou falando aqui, pode ser inglês, pode ser o que for, não é suficiente para expressar a linguagem espiritual. Tá bom?
Então, as coisas assim, mas por que... Olha, Deus, ele é muito perfeito. Por que o hebraico e o grego? Porque são mães, são línguas mães, das quais vieram todas as outras. Entende? Então, quando você começa a ir a uma raiz de uma palavra, você vai achar lá no hebraico, você vai achar lá no grego. O latim já vieram dessas. Entende? Já veio delas, então você veja, algo, é uma sabedoria, sabe, que transcende o tempo e o espaço, que só mesmo o Criador, somente mesmo aquele que criou todas as coisas sabe, entende?